Alô, e aí? Bem-vindo ao Na Mente D. E hoje a gente vai conectar ciência ficção e aquela dose de um hype gamer para entender como que a amnésia dos androides de Stellar Blade ela toca direto na nossa identidade. E claro, no perfil da neurodivergência. Então, pega o teu controle ou só relaxa na cadeira e vem comigo. Parou para pensar no pânico de simplesmente acordar no meio de uma cutscene, sem lembrar de nada, sem lembrar de quem você é. E aí é exatamente o que a gente conhece nesse ponto, a Eve, nossa volumosa, polêmica, protagonista androide enviada pela 7ª Airborne Squad. Logo no começo do jogo, quando a gente ainda nem se encantou por ela, ela cai, pá, na Terra. Uma Terra devastada pelos Nightibra, que são hordas de monstros biotecnológicos. E a gente percebe que, além de salvar a humanidade, ela também precisa reconstruir a própria história. Então, antes da gente falar de lutas contra bosses, né, contra o chefe ali da fase, ou de como que aquela árvore de skill dela faz inveja em muitos outros jogos de RPG, apesar de ser já um jogo que não é um lançamento, né, mas um relançamento do computador. Bom, vale lembrar então, a memória é a cola que mantém a nossa identidade. Na prática clínica, tá? Quando a gente vê um paciente com uma amnésia dissociativa, aquela perda de lembranças ligada a um trauma severo, o relato mais pesado, ele não é de, poxa, não lembro do evento, entre aspas aqui, né? Mas não sei quem sou. Olha que curioso. No Stellar Blade, essa ferida ela vai virar um gameplay. E esse recurso narrativo, que também é muito utilizado em outros jogos, e que eu particularmente gosto muito, ele traz aquela sensação de que você está aprendendo algo junto, que você está conduzindo a história, e não simplesmente que você está sendo jogado lá, né? Então assim, ele vai mexer com a curiosidade, que vai ser consolidada aquela dopaminazinha muito melhor. Então assim, ó, sem conhecer o passado, a Eve precisa confiar em registros de terceiros, em NPCs, que eles podem estar manipulando a narrativa, ou que estão fazendo isso de propósito, né, como o desenvolvedor quis. Então isso dialoga com os estudos de consolidação de memórias. Toda vez que a gente está lembrando de algo, a gente está regravando e podendo também distorcer no universo do Stellar Blade também. Tá? A gente tem, por exemplo, a Mother Sphere, a inteligência artificial onipotente da colônia espacial, que deixa claro que apagou dados para proteger a tropa, né, para proteger a missão. Tá? Então apagou dados de toda a tropa de androides do Stellar Blade. No consultório não é muito diferente. Tá? Muitas famílias elas escolhem pular partes da infância de um paciente, de familiar, né, ou poupá-lo de acabar criando lacunas que vão dificultar o tratamento. A identidade é um puzzle, né, um quebra-cabeça. Se faltar uma peça, o cérebro tenta preencher aquilo com o que ele tem. Às vezes com fantasias, às vezes com sofrimentos intrusos. Agora, segura essa reflexão. A Eve, tá? Ela descobre mais sobre si nas side quests, as missões paralelas que ela faz, do que na própria campanha principal. Cada memória resgatada, seja um log de missão, um arquivo textual, ou aquele flashback, né? aquela cena retrospectiva, lá num bunker desativado, faz surgir um efeito parecido com a exposição gradual numa terapia de trauma. Primeiro, a emoção bruta vem, te mexe, né? Segundo, depois, né? Ela vai começar uma reestruturação cognitiva. E por fim, a integração na narrativa da vida. A neurociência explica isso perfeitamente pelo hipocampo, que ele vai registrar o contexto enquanto a amígdala vai sinalizar a ameaça. A amígdala do cérebro, não a da garganta, tá bem? Ela que diz para você que aquele pedaço de pau que você viu na rua não é uma cobra. Ou na verdade é, né? Então, quando o conteúdo traumático ele é bloqueado, o sistema límbico, outra regiãozinha do nosso cérebro, fica mais sem referência e vai disparar um alerta. As pessoas neurodivergentes, como por exemplo, autistas, TDAH, altas habilidades, superdotados, essa hipervigilância, ela pode ser ainda mais intensa nessas pessoas neurodivergentes, descrevendo a sensação como se fosse um delay, né, de um belo atraso de resposta, como se fosse eu pensando, sentindo as reações, só que essas reações entre o mundo externo e o interno, elas estão desincronizadas, e você realmente sente isso, tá?
Isso tem muito a ver até por conta da interocepção, a maneira com que a gente faz o processamento de informação, principalmente o processamento de informações sensoriais. Ele já é alterado, de certa forma, no neurodivergente comparado com o neurotípico. Agora, volta aqui, tá? Corta pro gameplay do Stellar Blade, tá? No meio ali de uma boss fight, alguma coisa, né? No meio daquele desespero ali que está martelando os botões, a Ivy vai ativar aquele modo burst dela, né? É um modo de um ataque especial para destruir o inimigo, etc. Mas o jogo ele pausa como um Quick Time Event, ou seja, um evento, uma pausa para você poder reagir e apertar o botão que aparece na tela, só que tem que ser rápido, né? Isso ocorre para mostrar um fragmento de memória que vai surgindo na tela. E a gente também faz isso como se tudo, se todo o ambiente, todas as coisas na nossa vida fosse ficando às vezes mais lento, ou seja, um quick time event da vida real. E você pensa que, nossa, eu pensei em tanta coisa em apenas um segundo, né? Às vezes passa mais, mas a sensação é essa. Então, literalmente, como se você passasse por um quick time event da vida real também, tá? Neurocientificamente, isso aqui é ouro, tá? Vem entender comigo, tá? Adrenalina alta, mais um foco externo, são um ambiente perfeito para a gente fixar novas sinapses, para a gente ressignificar, né, limpar e mudar essas ruas da nossa cidade. E na traumaterapia de ponta, ela está muito embasada ali, está muito embalada na porradaria, como se ela, com uma pitadinha ali também de um sex appeal, para gerar essa dopamina e fixar melhor ainda todo esse processo. Aqui pensando no jogo, né, na vida real a gente não quer essa porradaria, tá? Mas assim, queria também falar um pouco sobre os finais do Stellar Blade, que super faz sentido com o que a gente está conversando hoje, tá? Então, zona de spoiler aqui, tá? Respira fundo. A gente tem três finais canônicos, ou seja, finais ali do jogo que todo mundo entende, tá? O Criando Novas Memórias, né, o Making New Memories, em que a Ivy, ela vai se fundir ao Adam, aquele androide protótipo, e vai criar uma nova espécie híbrida, tá? É como se ela estivesse reescrevendo todo o self dela, utilizando um backup, só que um backup externo, não é dela de fato, né? Tem outro final também, que é o custo de memórias perdidas, em que ela vai desbloquear tudo, mas ela paga com a própria humanidade dela. Ou seja, a lembrança vem e a empatia vai embora, tá? Que também acontece muito isso na vida real, né? Quando a gente não está preparado para lidar com experiências do passado e a gente vai tentando ressignificar ela e se amortecendo, porque eu não tenho capacidade, maturidade, tolerância ou momento de vida para lidar com essa experiência emocional. Tudo bem? Pegou? Terceiro, então, final, tá? Que é o protocolo da Eve, que ela recusa a fusão e ela abraça o vazio e segue lutando. Ou seja, ela busca uma identidade mais fluida, ela busca manter a sua autonomia, a sua individualidade intacta, individualidade do momento, sem pensar que a individualidade dela era algo que ela perdeu. Bem reflexiva essa parte aqui, né? Bom, a gente vê algo análogo também com pessoas que descobrem o diagnóstico do TDAH ou do próprio autismo mesmo na vida adulta, o diagnóstico tardio. Então assim, se eu sempre fui assim, quem é que sou eu depois que vem essa sigla? Né? Então tem muito ponto de ressignificação. E esse questionamento ele faz muito sentido na pele de quem passa pelo luto do diagnóstico. É aquelas 3 semaninhas, aquele tempinho depois de receber um diagnóstico da neurodivergência. Tá? Alguns aceitam e integram, ficando muito bem, achando significado para tudo, e outros vão sentir o rótulo como uma perda da espontaneidade. Tá? Menos pessoas aqui, viu? Mas assim, o jogo, voltando então, né? O jogo ele vai materializar isso em escolhas que vão mudar a gameplay, seja, por exemplo, pelo New Game Plus+, que é a própria metáfora perfeita para a plasticidade neuronal. Vamos um pouquinho além, tá? A colônia, ela constrói memórias substitutas, injetando arquivos-chave nos androides para eles motivarem eles, certo? Muitos dos neurohackers da vida real já testam implantar falsas recordações em ratos. Por exemplo, uma técnica promissora contra o TEPT, tá? O transtorno de estresse pós-traumático. Mas é potencialmente perigosa se ela cair nas mãos erradas, né? No Stellar Blade a gente se pergunta, apagar dói, mas inserir uma memória de mentira, será que dói mais? Será que dói menos? O que você acha? Na neurodivergência, a manipulação de retrospectiva também é muito comum, né? No autismo, por exemplo. Então, pacientes adultos com um masking, né? Com uma belíssima de uma estratégia de camuflagem social, eles relatam que pessoas
de anos, né, que eles passam anos ali atuando como personagens, né, e as memórias do teu eu autêntico às vezes parecem um arquivo corrompido do passado. A terapia, então, ela vai virar como se fosse um jogo de restauração. Então, localizar os arquivos íntegros, descartar os vírus, né, o que não está legal, o que não é teu, e atualizar essa identidade. E para a cena final desse episódio, a Ivy ela vai olhar para aquele horizonte devastado e vai refletir. Quem sou eu sem meus dados? Você, eu ou qualquer pessoa neurodivergente já vai pensando algo semelhante quando o passado não encaixa no presente. E a resposta é que a gente é construção contínua. Cada informação que a gente aprende sobre nós mesmos, por exemplo, o diagnóstico, a história familiar, ele serve como se fosse uma rodada de um patch, né, de uma atualização desse nosso software, e que vai eventualmente se tornar parte do nosso lore, da história de fundo pessoal de cada um de nós. Então, próxima vez que você enfrentar uma amnésia, mesmo que momentânea, um trauma, ou simplesmente abrir o seu menu de opções, a sua tela de configurações em busca de um sentido, lembra da Ivy, né? Lembra dela, principalmente para tudo isso. E não subestime o poder de regravar o seu próprio jogo. Até a próxima, Descomplicando a Psiquiatria e a Neurociência, uma sinapse de cada vez.